Salve, salve aí, galerinha do curso. Tô fazendo um tutorialzinho rápido aqui para mostrar para vocês como é que você corta uma foto para colocar no seu Instagram ou para colocar em qualquer postagem, tá? Depois eu vou falar um pouquinho sobre os tamanhos também, que são os tamanhos mais comuns usados aí nas redes sociais, né? Mas então, para começar, eu uso aqui o Photoshop, mas você pode usar também um outro programa chamado GIMP, tá? É um programa muito similar ao Photoshop e é gratuito, você pode baixar aí no seu PC, legal? Então vamos começar aqui com o Photoshop, já tenho ele aqui aberto, né? Para facilitar, para a gente não perder muito tempo. Vou criar aqui um arquivo de qualquer tamanho, tá? Só para a gente exemplificar. Na verdade eu já tenho aqui um padrão pronto, que é o padrão 1280 por 720, que seria uma imagem Full HD, tá? Então eu criando aqui a imagem, a princípio ela vai ser uma imagem transparente, né? Aí a gente vai colocar algumas coisas aqui para poder exemplificar, né? Isso é uma imagem transparente, tá? Então eu vou dar uma corzinha nela aí agora, né? Vou escolher aqui uma cor, um verdinho básico. E pronto, vamos pintá-la de verde. Agora eu tenho então uma imagem verde, certo? De 1280 por 720. Vou colocar agora aqui uma borda, né? Porque teve algumas pessoas aí que me perguntaram como é que tirava a borda da fotografia, né? Então, tá aí. Vou colocar uma borda vermelha, certo? Então nós temos aí uma imagem vermelha, né, de 1280 por 720, certo? Agora, como é que a gente faz se a gente quiser tirar essa borda? Bom, tem várias maneiras. Você pode ver aqui em imagem, tamanho da imagem, e você aumenta o tamanho da imagem, certo? Então se eu aumentar aqui, vamos dizer, vou colocar aqui em porcentagem para facilitar a visualização. Vamos dizer que eu aumente aqui para 120% na minha porcentagem. Pode ver que já sumiu as bordas dos lados, né? Ó, aqui ela tá inteira, mas naquela posição que eu mostrei para vocês em 1720, ela já não teria mais as bordas laterais, ó. Mas o ideal não é fazer um aumento da imagem, mas sim cropar a imagem, tá? Tem uma ferramentinha aqui no Photoshop, que é essa aqui, que você pode estar cropando a imagem. Então você pode definir aqui o tamanho da sua imagem, né? 320 por 180, 720 por 480, enfim, você pode definir o tamanho em pixels da sua imagem, tá? Então olha lá, 720 por 480. Ops. 480. Tá vendo? Se eu for cropar, eu vou perder essas duas pontas do lado. Vamos diminuir um pouquinho mais então. Vamos fazer aqui então com 420. Ó, 420 você só tirou uma bordinha do lado aqui, né? Vamos colocar aqui então para 430. E vamos tirar aqui no 720. Vamos tirar aqui para 680. Tá? Isso eu estou dizendo se você tiver já um tamanho que você queira fazer. Caso você não tenha tamanho nenhum, tá? Vou colocar ela aqui no padrão normal, que ela estava antes, né? Que era sem o crop, né? E nós vamos cropar ela da maneira manual, certo? Eita! Não quero cortar nada. Ops, agora voltei tudo para o início. Vamos voltar outra vez aqui, avançar uma etapa, avançar outra etapa. Tá aí a borda, né, que eu tinha feito, certo? Deixa
Deixa eu ver se era isso mesmo. Acho que eu mudei a cor da borda aqui. Bom, mas isso não influi. Vamos lá, vamos cropar manualmente, tá? Quando você coloca o crop, você pode definir, olha, o tamanho, ó. Você define aqui o tamanho do que você quer cortar a sua imagem, tá bom? Então, olha aí, você corta aqui, aí você vem na ponta de baixo e você corta aqui, ó. Normalmente o corte é feito proporcionalmente, tá? Se você aumentar aqui, ele vai aumentar em cima de novo, ó. Então você corta proporcionalmente, mas isso se você estiver cortando com valores diferentes, né? Se você estiver cortando com o valor de 1280, que era o padrão que você criou a imagem, né? 1280 por 720, certo? Então você vai cropar aqui, ó. Vou cropar aqui, ó. Tá vendo? Ó, tô tirando um pedacinho aqui e vou tirar um pedacinho aqui. Pronto, já não tenho mais as minhas bordas brancas, certo? Simples e fácil. E agora é só você clicar em qualquer lugar da tela que ele vai perguntar para você se você quer cortar ou não. Vou cortar então. Pronto, acabou, não tenho mais a borda branca. Mas a imagem ficou menor, né? Agora, se você vier aqui, tamanho da imagem, você vai ver que ela só tem 1199 por 660,75. Vamos levar para 1280 de novo. Olha lá, 1280 por 721. Pronto, voltou quase no tamanho que era. Ficou um pixel só a mais, né? Porque era 720, ficou para 721. Certinho? Basicamente, cortar uma imagem ou aumentar uma imagem é isso, tá? Você pode aumentar e pode cortar. Ou pode cortar e depois pode aumentar. Certinho? Deixa eu falar mais uma coisa sobre o Photoshop. O Photoshop é um programa onde ele trabalha com camadas, tá? É muito interessante isso. Então, por exemplo, eu tenho um fundo verde. Agora eu vou criar aqui um outro quadrado, né? Um quadrado não, vamos fazer um redondo, vai. Para poder ficar um pouquinho diferente, eu vou fazer um elipse, né? Então olha aqui, ó, vou fazer um elipse, só que eu não quero ele verde, eu quero ele vermelho. Legal? Então tá aí, ó, um elipse vermelho. Se você observar aqui no cantinho, olha, você vai ver que nós temos aqui 3 camadas, tá? Eu tenho a camada do meu elipse, eu tenho a camada do meu fundo, né, o meu retângulo, e tenho a outra camada. Eu posso desligar essas camadas no olhinho aqui, ó. Tá vendo? Ficou transparente e eu só tenho aqui a camada do meu elipse, tá? Da mesma forma, posso ligar aqui a minha camada de fundo e desligar a minha camada do elipse, tá bom? Isso significa que o Photoshop trabalha com camadas, ou seja, são imagens sobrepostas, tá? Isso se você salvar depois, como vou fazer aqui agora, se você salvar no formato original do Photoshop, que é PSD, PDD, você não vai ter problemas com o Photoshop se você quiser editar depois. Ele vai continuar do jeitinho que ele é, tá? Agora, se você escolher aqui salvar em JPEG, tá? Nunca mais você vai conseguir modificar isso, porque ele vai condensar tudo numa foto só, tá bom? Se você salvar em PNG, você tem algumas vantagens, né? Por exemplo, eu posso, para mim salvar em PNG, eu posso, por exemplo, desligar o fundo e salvar só em PNG, certo? Salvar, aí eu escolho aqui o PNG, ok? E eu não terei esse fundo nenhum aqui atrás. Eu vou até mostrar para vocês. Olha só, deixa eu ver onde é que eu posso salvar aqui para facilitar. Salvar aqui na área de trabalho, sem fundo. Ok? Fechou. Beleza. Tá aí uma imagem salva PNG sem fundo, tá? Agora eu vou voltar vou salvar essa mesma imagem em JPEG, tá? Salvar como? Vamos lá em JPEG. Você vai ver que ele vai criar um fundo salvo JPG, ok?
JPG 1.jpg, que é o formato, né? O JPG aqui eu vou até pôr em maiúsculo, porque isso aqui faz parte do título, tá? Então tá aí. Salvei. Pronto. Vocês perceberam que apareceu um fundo branco, né? Muito bem, vou fechar o Photoshop aqui e vou mostrar aqui, ó, as duas imagens que eu salvei. Sem fundo. Tá? Se você abrir ela, vou abrir ela no próprio Photoshop para mostrar para vocês que ela continua sem fundo, certo? Ó, ela continua sem fundo, ó. Carreguei ela aqui, vou fechar o outro aqui, ó. Olha aí, sem fundo PNG, tá vendo? Ela é uma imagem sem fundo. E aqui eu tenho a minha imagem, que é aquela imagem que eu nem salvei, né? Que é a imagem sem título, né? Posso até fechar ela. Vai perguntar se eu quero salvar, não. Então tá aí, a imagem sem fundo, que foi aquela imagem que eu salvei. Agora eu vou fechar ela e vou abrir a imagem JPEG. Tá aí, ó. A imagem JPEG vem com um fundo branco, certo? Ela não é uma imagem sem fundo. Porém, eu posso deixar ela em uma imagem sem fundo. Basta eu clicar na ferramentinha de seleção, clicar aqui e deletar o fundo. Pronto, ficou preta. Por que que ficou preta, Rodolfo? Não ficou sem fundo? Porque aqui embaixo eu tenho uma seleção preta, tá? Aí no caso, se eu tiver uma seleção azul, aqui embaixo, né? Então a hora que eu deletar, eu vou deixar ela na cor azul, tá? Posso também deixar sem nada. Aí então no caso, a gente escolhe que você quer ela transparente. Quantidade de porcento aqui 0. Aí, ó. Fica assim, sempre com fundo, porque é um JPEG não muda. E depois que foi feito, depois que foi salvo, não tem mais como alterar, tá? Às vezes a gente consegue até, por exemplo, se você escreve um texto, né? Vou botar um texto meio grande aqui só para vocês verem. Não quero alongar muito esse vídeo não, mas vou colocar um texto meio grande aqui. 7, 2, 4, 6, 1, 8, 9, 13 igual 0. Bom, enfim, é um texto. Observem aqui, gente, olha. O texto agora, tá vendo? Ó, o texto, ó, tá uma camada em cima do JPEG, ó. Tá? Mas se eu salvar em JPEG novamente, ele vai somar junto. Tá vendo? Ó, salvei em JPEG. Tá vendo? Agora eu vou fechar aqui a imagem e vou tornar a abrir ela novamente para vocês verem. Ó, salvo JPEG. Tá vendo? Salvo JPEG. Fundo branco, cadê o verdinho? Não existe, né? Agora, se eu pegar aquela imagem que eu salvei em PSD, né? Que eu salvei aqui. Oh, caramba, vem pra cá. Se eu pegar aqui a imagem do PSD, ó, tá vendo? Eu tenho como alterar, eu tenho como modificar ela, ó. Eu tenho como tirar o fundo, eu tenho como tirar o meu escrito, porque ela está em PSD. Tudo que você salva na linguagem do Photoshop continua em camadas aqui. Legal? Espero que seja útil para vocês isso aí, para vocês que estão começando a editar aí as suas fotografias. E qualquer coisa a gente está aqui, é só vocês postarem aí uma dúvida e a gente resolve aí, tenta ajudar da melhor maneira possível, tá bom? Agora vamos falar rapidinho sobre os tamanhos que existem para as redes sociais, tá? Tenho aqui uma tela, já tinha aberto essa tela aqui, eu acho que eu vou ter que dar uma recarregada nela. Tá aqui, ó, guia completo dos tamanhos das redes sociais 2022, tá? É bem interessante, ó, vocês anotarem o link aí, ou então pesquisa no Google, que com certeza vocês vão achar. Se não, tentem anotar esse link aí, tá? Para vocês poderem visitar essa página aqui, que tem bastante informação pertinente, tá? Então olha aí, ó. Aqui tem bastante informação,
E aqui embaixo ele te dá alguns exemplos, ó, capa, perfil para grupos, eventos, página social no Facebook. Aí tá aqui, ó, imagem da capa, o tamanho, imagem para grupos, tá? Capa de eventos, imagem do perfil, tá? Os tamanhos. Postagens no Facebook, 1200 por 1200, 1200 com 120, 628, 1080, 920. E aí depois aqui ele te dá os desenhinhos, né? Ó, 851 por 315, tá bom? Aí a imagem do perfil, ela tem que ter 180 por 180, para não cortar a cabeça, para não cortar nada, né? Aí tem todas as imagens aqui para você postar no Facebook, legal? Aí se você descer aqui embaixo tem também, ó, Instagram Stories, tá bom? Tá aqui, ó, 1920 por 1080, 720 por 720 a imagem do perfil, 1080 por 1350 a imagem vertical do feed, 1080 por 1080 a imagem quadrada no feed, 566 por 1080 imagem horizontal no feed. E é isso daí, tá bom? Visitem aí essa página depois, dê uma olhadinha nas informações, que eu acho que vai ser muito útil para vocês, tá bom? Um grande abraço aí para todo mundo, espero que o vídeo tenha sido útil para vocês aí. E se precisarem de mais alguma coisa, basta vocês me darem um alô aí que a gente tenta resolver ou tenta ajudar da melhor maneira possível. Grande abraço então, até mais tarde.